aí, demais mortal? Eu sou o professor Romeu e seja bem-vindo ao canal Olhar Químico. Nesta aula, você vai aprender sobre 3 estados físicos da matéria e também sobre as transformações que ocorrem nesses 3 estados físicos. Então, vem para a aula! Os estados físicos ou estados de agregação da matéria podem sofrer transformações com a ajuda da pressão ou temperatura. Nesses casos, a composição química da matéria não é alterada, porque as transformações ocorridas são transformações físicas. As transformações dos estados de agregação da matéria recebem nomes específicos. Para facilitar a explicação, eu vou utilizar a água como exemplo. Vamos começar pelo aquecimento da água. O gelo, que é água no estado sólido, quando é aquecido sofre a fusão e vira água líquida. Aqui, fusão significa derreter. E o que é fusão? Fusão é a transformação do estado sólido para o estado líquido. Agora, quando a água líquida é aquecida, ela sofre a vaporização. Só que vaporização, que é a transformação do estado líquido para o estado gasoso, pode ocorrer de 3 maneiras: por evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. E essa passagem ocorre na superfície do líquido, em qualquer temperatura, e não forma bolhas. O melhor exemplo é a roupa secando no varal. A água evapora da roupa. E isso ocorre sem formação de bolhas. O mesmo ocorre no ciclo da água, no seu cabelo molhado, quando ele seca, quando o suor seca e até mesmo com uma poça d'água. A ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. Na ebulição, ocorre a formação de bolhas. Os demais mortais chamam isso de ferver, mas os químicos chamam de ebulição. Um bom exemplo é a água fervendo, ou melhor, é a água ebulindo. A calefação é a passagem muito rápida, quase que instantânea, do estado líquido para o estado gasoso. Na calefação, também ocorre a formação de bolhas, e elas chegam até pular. É o que ocorre com a água que escorre do ferro a vapor. A chapa do ferro está tão quente que quando a água entra em contato com essa chapa, ela faz bolhas quase que instantaneamente, que é percebido com aquele chiado característico. Isso também ocorre com a água que entra em contato com a panela quente. Você já deve ter visto isso. Então, resumindo, evaporação, ebulição e calefação são tipos diferentes de vaporização. Anote aí. Quando a matéria passa do estado sólido para o estado gasoso, ocorre a sublimação. A sublimação é a transformação direta do estado sólido para o estado gasoso. A matéria pula o estado líquido, a matéria sai do sólido direto para o gasoso. Isso ocorre com o iodo sólido, com as bolinhas de naftalina, com gelo seco e com alguns desinfetantes sólidos que são utilizados em vasos sanitários. Todas essas transformações que acabamos de ver, fusão, sublimação e vaporização, que pode acontecer por evaporação, ebulição e calefação, são fenômenos endotérmicos. E endotérmico significa absorver energia, ou, se você preferir, absorver calor, ganhar calor. Existem também as mudanças que ocorrem com o resfriamento da matéria, que são a condensação, a solidificação e a ressublimação. A condensação é a transformação do estado gasoso para o estado líquido. Sabe aquela fumacinha que você vê saindo de alguma coisa quente, como na comida, na panela sobre o fogão ou no copo com líquido quente? Então, aquela fumacinha não é vapor. O vapor de água é invisível, anote isso. Aquela fumacinha é água líquida, é água condensada, igual às nuvens, que são formadas quando a água que está no estado gasoso sofre condensação e volta para o líquido. A nuvem é formada de água no estado líquido. Não esqueça, anote direitinho essa informação, hein? Quando a água líquida vira gelo, ocorre a solidificação. A solidificação é a transformação do estado líquido para o estado sólido. Essa transformação é moleza, né? Um exemplo é a formação do gelo nos polos do nosso planeta. E para finalizar, a ressublimação é a transformação direta do estado gasoso para o estado sólido. A matéria pula o estado líquido.
a matéria sai do gasoso direto para o sólido. Um exemplo bacana, mas que não ocorre com facilidade aqui no Brasil, é a formação de gelo nos vidros das casas, quando o inverno é bem intenso. O vapor de água entra em contato com o vidro, que está em baixíssima temperatura, e se solidifica. Passa direto para o estado sólido e vira gelo. Todas essas transformações que acabamos de ver e que estão destacadas em azul são fenômenos exotérmicos. E exotérmico significa liberar energia, ou, se você preferir, perder calor. Indique cada mudança de estado físico da matéria e se cada transformação é endotérmica ou exotérmica. Vamos lembrar novamente o que é endotérmica e exotérmica. Acompanhe aqui. Endo significa para dentro e térmica, calor. Calor para dentro significa que está absorvendo calor. Então, endotérmica significa absorver calor. E exotérmica? Exo significa para fora. E térmica, calor. Calor para fora, liberar calor. Então, exotérmica significa liberar calor. Agora vamos resolver a questão. Letra A, sorvete derretendo. O sorvete está lá, sólido, passando para o líquido. Está derretendo. Transformação, mudança de estado físico, qual é? Fusão. Fusão. E fusão é uma transformação endotérmica ou exotérmica? Se o sorvete está sólido e está passando para o líquido, ele precisa ganhar calor. Então, fusão é uma transformação endotérmica. Vamos fazer a letra B. Após um banho, o espelho do banheiro fica embaçado. Então, está lá no banho, provavelmente a água está quente, e aí ela começa a evaporar. Você não vê formação de bolhas, a água não está fervendo, então ela começa a evaporar. Só que o espelho lá do banheiro está com uma temperatura mais baixa em relação à água, então a água vai começar a encostar lá no espelho. Quando ela encosta no espelho, o vapor de água volta para o estado líquido. Então, se o vapor de água voltou para o estado líquido, saiu do gasoso para o líquido. O nome dessa mudança de estado físico é condensação. Aqui, condensação. E a condensação é uma transformação endotérmica ou exotérmica? Se o vapor de água encosta no espelho e volta para o estado líquido, significa que estava mais aquecido e ficou menos aquecido. Então, liberou calor. Transformação exotérmica. Letra C. Bolinhas de naftalina desaparecem quando colocadas em uma gaveta com roupas. Bolinhas de naftalina são umas substâncias que as pessoas colocam em guarda-roupas, em armários, para espantar insetos, traças, baratas. E aí, o que as pessoas percebem? Que elas começam a diminuir de tamanho, elas começam a ficar menor. Só que o armário, o guarda-roupa, a gaveta, não fica molhada. Então, a bolinha que está no estado sólido não molha o guarda-roupa, não molha a gaveta. Ela desaparece, ela começa a ficar menor e começa a desaparecer. Isso significa que ela está saindo do estado sólido e indo para o estado gasoso. Pulo líquido. Sai do sólido direto para o gasoso. Que mudança de estado físico é essa? Sublimação. Então aqui é sublimação. E a sublimação é uma transformação endotérmica ou exotérmica? Se está no estado sólido e foi para o estado gasoso, significa que ganhou calor. Então, é uma transformação endotérmica. Muito bem. Letra D. Água colocada no congelador para fazer
Gelo. A água estava líquida, colocou ela no congelador e ela solidificou. Ela ficou sólida. Qual é o nome dessa transformação, dessa mudança de estado físico? Solidificação. Solidificação. E a solidificação é uma transformação endotérmica ou exotérmica? Vamos pensar. A água estava líquida e ficou sólida. Então, o que aconteceu aí? Ganhou calor ou perdeu calor? Do líquido para o sólido, perde calor. Libera calor. Transformação exotérmica. E a última, formação das nuvens. Então vamos pensar. Formação das nuvens acontece no ciclo da água. Então a água lá do rio, do mar, do oceano, do lago, do seu cabelo molhado, do suor do seu corpo, água, tudo que é água. Então ela começa a evaporar. Ela recebe calor, começa a evaporar. Lá em cima, na alta atmosfera, a temperatura ali é em torno de menos 50 graus Celsius, a água começa a voltar para o estado líquido. Ela evaporou, foi para o estado gasoso, lá em cima, menos 50 graus Celsius, ela volta para o estado líquido. Então, do gasoso voltando para o estado líquido, como é o nome dessa mudança de estado físico? Condensação. É isso aí. A nuvem não é sólida. A nuvem é água líquida. Se a nuvem fosse sólida, olha só, o avião batia e caía. Não, mas o avião atravessa a nuvem. A nuvem é água líquida. E aí, para formar a nuvem, né? Para acontecer a formação de nuvem, ganhou calor ou liberou calor? Olha só, a água evaporou, foi para o estado gasoso e condensou, voltou para o estado líquido. Então ela precisa liberar calor. Transformação exotérmica. Tranquilo? Vamos fazer a próxima questão. Olha que maravilha, mais uma questão para você treinar. Eu trouxe agora uma questão da segunda fase que caiu no vestibular da Unicamp. A figura adiante mostra o esquema de um processo usado para obtenção de água potável a partir de água salobra, que contém alta concentração de sais. Então, água salobra nada mais é do que água com sal. Este aparelho improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália. Primeira questão, letra A. Que mudanças de estado ocorrem com a água dentro do aparelho? Bom, primeiro tem que interpretar a figura. O que acontece aqui? A pessoa cavou um buraco no solo, colocou dentro do buraco água salobra, um copo lá dentro e fechou isso aqui com plástico, tá? Plástico transparente. Colocou pedras sobre o plástico, sem dúvida, para o plástico não sair voando por aí. E colocou uma pedra no centro desse plástico. Bom, o que ele deve ter imaginado? Que ele imaginou que o sol iria aquecer a superfície da água, a água vai para o estado gasoso, aqui no plástico acontece alguma coisa, a água escorre e começa a pingar aqui dentro do copo. Né? Vamos trazer isso para a química. O que está acontecendo? Quando o sol aquece a superfície da água, a água começa a ir para o estado gasoso. Começa a evaporar. Então está acontecendo uma evaporação da água. Aqui no plástico, a água começa a condensar. E ela começa a condensar e escorrer para o meio do plástico. Aqui vão se amontoando as gotas, né? E as gotas vão caindo dentro do copo. Assim ele começa a obter água potável. Então, aqui na água aconteceu uma evaporação. E aqui no plástico aconteceu uma condensação.
Moleza. Que mudanças de estado ocorrem com a água dentro do aparelho? Evaporação primeiro e condensação. Letra B. Onde dentro do aparelho ocorrem estas mudanças? Moleza. A evaporação aconteceu na água. E a condensação no plástico. É só indicar. Na água acontece o quê? A evaporação. E no plástico? No plástico, a condensação. Vamos para a letra C. Qual dessas mudanças absorve energia e de onde esta energia provém? Então, qual dessas mudanças está absorvendo energia? Moleza. A evaporação, que está aqui, ó, absorvendo o calor do sol, o calor da luz do sol. Então, qual dessas mudanças absorve energia? Evaporação. Temos aqui uma transformação endotérmica, está absorvendo energia, calor. E de onde esta energia provém? A energia é luminosa. A energia, ela é proveniente da luz do sol. Então, a energia é luminosa. Moleza. É só prestar atenção no que está sendo pedido, interpretar a figura e aí utilizar o conhecimento que você já tem sobre o assunto e mandar ver nessas questões, certo? Então é isso, meu querido mortal, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Entre lá no site olharquimico.com e baixe listas de exercícios com resoluções e comentários. Entre lá que você vai gostar. Até a próxima, fui!